Pessoal, na aula passada, a gente estava falando sobre dinâmica da partícula, não foi? Chegamos a alguns exemplos interessantes, vimos como calcular o CD, e tudo isso a gente partiu dessas hipóteses aqui, né, as hipóteses simplificadoras. E eu disse que a maioria dessas hipóteses são válidas para a maioria das situações que a gente vai encarar na engenharia química. Só que tem uma delas que nem sempre vai acontecer, que é a hipótese E. Eu disse que as outras hipóteses, quase que 99% dos casos, a gente vai estar dentro dela. Mas essa hipótese E, não. Algumas situações a gente não se enquadra nela. E qual foi a hipótese E? Tudo que nós falamos até a aula passada partiu do pressuposto que a partícula está isolada. O que significa que uma partícula está isolada? Que ela é muito menor do que o sistema onde ela está inserido. Né? Você tem um fluido e partícula escoando no meio fluido. E esse sistema fluido-partícula é um equipamento, é um duto, enfim, é um sistema. E tem parede, que é o limite desse sistema. Quando eu falo partícula isolada, eu quero dizer que as partículas são muito menores do que a parede do sistema, do que o tamanho do sistema. Ou seja, o diâmetro do sistema é muito maior do que o diâmetro da partícula. Essa é uma hipótese. Acontece algumas vezes que isso não é verdade? Sim, algumas vezes isso não é verdade. Hoje nós vamos ver como é que a gente vai fazer para quando isso não é verdade. Ou seja, o diâmetro do sistema não é muito maior do que o diâmetro da partícula. Como é que a gente faz para corrigir esse problema? Existe uma outra realidade que também pode acontecer. Quando eu falo partícula isolada, eu estou falando também sistema diluído. Ou seja, a partícula é muito menor, a partícula está numa concentração muito baixa, ou ela está sozinha ou ela está diluída, ela está com poucas partículas junto com ela nessa suspensão sólido-fluido. De tal forma que uma partícula não interage com a outra. Existem situações onde isso não acontece, o sistema é concentrado. E aí a velocidade terminal de uma partícula pode ser afetada por outra partícula que está muito próxima dela. Ou a velocidade terminal da partícula pode ser afetada pelas paredes do sistema, pelo contorno rígido onde está o sistema. Então são duas realidades que podem acontecer, que fogem dessa idealidade e que nós vamos tratar hoje. Tudo que nós falamos aqui para partícula isolada, lembra, nós calculamos a velocidade terminal para o regime de Stokes, para o regime de Newton, vimos como calcula para a região intermediária. Todas essas velocidades terminal nós chamamos de VT, até aqui. Mas doravante, essas velocidades terminais calculadas considerando essa idealidade, partícula isolada, nós vamos chamar de VT infinito. O que significa esse símbolo infinito? Esse símbolo infinito significa que a partícula é infinitamente menor do que o sistema, ou diluição infinita, ou seja, a partícula está no sistema muito diluído. Em outras palavras, não tem efeito nem da parede, nem da concentração. Então, tudo que não tem efeito de parede e de concentração, nós vamos chamar de VT infinito. Então, esses VTs que nós calculamos aqui até agora seriam um VT infinito. Tudo que nós vimos até agora é o VT infinito, porque partiu daquela hipótese da partícula isolada. Isto posto, hoje nós vamos falar dos casos onde aquela hipótese não acontece. Vamos separar em duas situações. Onde eu tenho efeito de parede e onde eu tenho efeito de concentração. Vocês estão me ouvindo? Bem. Sim, perfeito. Sim, professor. Então, efeito de parede é quando o sistema não é tão maior assim do que a partícula. Efeito de concentração, onde o sistema não é mais muito diluído. Existe uma concentração de partículas que pode afetar a velocidade terminal. Vamos começar com o efeito da parede. Referência para o efeito de parede. PR
Toda vez que eu falo PR, eu falo no meu PR. Meu PR é a 5ª edição. Então, essa é a página do meu PR. Capítulo 5, página 60. E uma dissertação do Oscar Almeida, de 1995, orientada pelo professor Júlio Massarani, que eu já falei dele aqui para vocês. Foi meu orientador também de pós-graduação. Cujo título é Estudo do efeito de fronteiras rígidas sobre a velocidade terminal de partículas. Fronteira rígida é quando o sistema não é tão maior assim do que a partícula. Ou seja, que foge daquela idealidade e eu não estou mais no VT infinito. Então, conforme eu disse para vocês, tudo que nós vimos até agora é partícula isolada, o VT é o VT infinito. E quando eu tenho um sistema que não é tão maior do que a partícula, o que vai acontecer com a velocidade de queda dessa partícula nesse sistema? Comparado com outro sistema, a mesma partícula, o mesmo fluido, num outro sistema que é muito maior do que ela, que seria o VT infinito, né? O sistema vai provocar um efeito de parede, né? O atrito, partícula, fluido, parede, vai provocar um efeito retardador da queda da partícula comparado com essa partícula na condição ideal, ou seja, um sistema muito maior do que ela. Em outras palavras, a velocidade de queda dessa partícula em regime permanente, nós chamamos de velocidade terminal, é menor do que essa mesma partícula, esse mesmo fluido, num outro sistema muito maior. Ou seja, esse efeito de parede é um efeito retardador. É um efeito que diminui a velocidade terminal da partícula. Faz sentido o que eu falei? É uma pergunta. Faz sentido o que eu falei? Sim. Uhum. Ok. Então, olha só. Nós vamos correlacionar esse problema da seguinte forma. VT infinito é tudo que a gente aprendeu até agora. Partícula isolada. Ou seja, se a partícula estivesse caindo num sistema muito, muito maior do que ela. O VT sem o infinito é a velocidade terminal no sistema em estudo. Nesse caso, o sistema que sofre o efeito de parede. A relação entre o VT e o VT infinito é um parâmetro que eu vou chamar de kW. E, claro, esse kW tem que ser menor ou igual a 1. Né? Por que o kW é menor ou igual a 1? Isso é uma pergunta. Por que o kW é menor ou igual a 1? Porque o VT é menor, né? A velocidade é menor do que o VT infinito. Uhum. Porque a velocidade da partícula que sofre efeito de parede é menor do que a mesma partícula caindo num sistema muito maior do que ela, que seria o VT infinito. Né? E por que igual? Igual é quando não tem o efeito de parede. Né? kW igual a 1, VT igual a VT infinito. Ou seja, não tem efeito de parede. O efeito de parede é desprezível. Fechou? Tá bom. Agora, o que vocês acham que vai afetar esse parâmetro kW? É uma pergunta. Esse kW é constante? É o mesmo kW para qualquer partícula, para qualquer sistema? O que vocês acham? Acho que não. Não, não deve ser, né? O que vai mudar o kW? O que afeta o valor de kW? Fluido. Fluido. Então você está falando fluido, densidade e viscosidade do fluido, né? Isso. Tá bom. Densidade, viscosidade, mas o que você acha que afeta? O diâmetro do tubo, talvez. Uhum, mas o que você acha que afeta? ADP? O diâmetro da partícula. Olha, densidade, viscosidade, diâmetro, tudo isso está dentro de qual dimensional? dV rho sobre mi. Tá. Como é que chama isso dimensional? Reynolds. Então o Reynolds vai afetar o kW. Eu acho que sim, você também acha que sim. Concorda? Tudo bem até aqui? Sim, tudo bem até aqui, pode continuar. Beleza. Alguém falou diâmetro do tubo. E alguém falou diâmetro da partícula. Na verdade, são os dois. Na verdade, é a relação dos dois. Né? Na verdade, o que vai afetar o kW é o quanto o tubo
ou o sistema, a gente está falando tubo, né, mas pode ser um sistema, o sistema é maior do que a partícula. Ou seja, o que vai afetar o valor de kW é a relação entre o tamanho da partícula e o tamanho do sistema. Concorda comigo, gente? Faz sentido o que eu estou falando? Sim. Então, essa relação entre o tamanho da partícula e o tamanho do sistema, eu vou chamar de um parâmetro beta. Então, o kW vai ser influenciado pelo beta, que é a relação entre o tamanho da partícula e o tamanho do sistema, e pelo número de Reynolds. Então, isso aqui vai afetar o kW. Como afeta o kW? Bom, com certeza alguém já estudou isso. Alguém. Inclusive, aqui na casa nós já fizemos estudos sobre isso. Como é que você estuda isso? Vamos imaginar comigo. Você quer ver como é que o kW varia com Reynolds e com beta. Como é que você faria isso? Se eu falasse para vocês assim, pessoal, ó, prova de OP1. Agora, vamos supor que a pandemia acabou, a gente está numa sala, eu vou falar assim, gente, eu vou fazer uma prova diferente de OP1 hoje. Nós vamos para o laboratório e vocês vão fazer experimentos para mim para medir kW no laboratório. Como é que você montaria esse experimento para medir kW? É uma pergunta. Mediria as duas velocidades, VT e VT Mediria as infinito. duas velocidades, VT e VT infinito. Quem respondeu? Rafael. Rafael. Olha o que o Rafael falou. Eu mediria as duas velocidades, VT e VT infinito. Ou seja, eu pegaria um tubo muito grandão, né, Rafael? E um tubo menorzinho. E botaria a mesma partícula com o mesmo fluido caindo num tubo muito grandão e num tubo menorzinho. É isso, Rafael? Não é, Rafael? Isso. Quando eu faço isso, quem que eu mudei, Rafael? O beta. O beta. O beta no tubo grandão vai ser um beta pequenininho. O beta do tubo menorzinho vai ser um beta maior. Claro que beta é sempre menor do que 1, né? Porque a partícula é sempre menor do que o sistema. Né? Menor do que 1, mas um valor mais próximo de 1 para o tubo pequenininho. E para o tubo grandão, um beta muito pequeno, valor mais próximo de 0. Certo, Rafael? Essa é uma forma. Certo. Então, se eu tiver vários tubos, em vez de um tubo só, um monte de tubo, é a mesma partícula desse monte de tubo, eu estou variando quem? O beta. Certo, Rafael? Como é que eu vario o Reynolds, Rafael? Troca o fluido. Troco o fluido, aí eu troco a viscosidade e a densidade. É um jeito de variar o Reynolds. Tem outro jeito, Rafael? Muda o diâmetro da partícula. Muda a partícula. Eu já tenho aquele monte de tubo, não tem? Tem. Beleza, agora eu vou ter um monte de partícula também. Se eu tenho um monte de partícula, se ela é maior, vai aumentar a velocidade terminal dela também, né? Vai afetar o Reynolds. Então, um monte de partícula, um monte de tubo caindo, eu sei medir velocidade terminal, que nós já conversamos sobre isso aqui. Beleza. Aí eu vejo como é que isso se comporta. Alguém já fez isso? Alguém já fez isso, já tem um monte de dados experimentais sobre isso, como eu falei até da própria casa. E já tem correlações a partir desses dados experimentais, ou seja, equações empíricas, equações que vêm de dados experimentais, de estudos como esse que a gente acabou de concordar aqui que seria o mais razoável. Quando eu falo que varia com Reynolds, lembra aqueles regimes de escoamento que eu falei? Reynolds baixo, regime de Stokes, Reynolds alto, regime de Newton, e entre os dois, região intermediária? Pois é, o comportamento do CD é uniforme naquelas regiões. O comportamento do kW também vai ser. Então, a partir desses dados experimentais, observou-se que eu posso ter um kW para a região de Stokes, outro kW para a região de Newton, ou seja, uma expressão para kW para a região de Stokes, uma expressão para kW para a região de Newton e uma no meio das duas, uma expressão para kW para a região intermediária. De onde vieram essas equações? A partir de dados experimentais. Alguém foi para o laboratório e mediu dessa forma com que a gente concordou aqui que deve ser medido. E aqui, ó, eu botei aqui duas equações boas. Tem muitas, mas eu botei para ter referência de equações que eu sei que são boas. Tem uma do Francis, que você vai encontrar lá no PR. Essa página aqui, ó. Essa equação é boa, mas ela tem uma restrição, ó. Ela só vale para beta menor ou igual a meio. Para beta maior, ou seja, para partículas
mais bem próximo do diâmetro do tubo, ela não é muito boa. Aí, eu peguei uma equação do Almeida aqui, ó, dessa dissertação que o Massarani orientou, que visou exatamente ter equações para betas maiores. Então, essa equação aqui é boa para betas maiores. Tá bom? Então, são duas equações para qual regime? De Stokes. Se é regime de Stokes, o Reynolds é quando? Menor do que meio. Tudo bem, pessoal? Olha, equação para a região intermediária. Quando que eu estou na região intermediária? Quando o Reynolds é entre meio e 1000. Aqui é a equação de Almeida. Pega minha mão. E você percebe que o Reynolds aqui, ó, quando eu falo Reynolds entre meio e 1000, o Reynolds é calculado baseado na partícula isolada, no VT infinito. Ó. Esse Reynolds é o Reynolds infinito. Tá vendo? Ó. Ok. E aqui na região intermediária, ó, tem um parâmetro A, tá vendo? E um parâmetro B. Esse parâmetro A e esse parâmetro B são função do beta. O que é o beta? A relação entre dp, diâmetro da partícula e diâmetro do sistema. Veja que o beta também está nas equações de Stokes. O beta vai estar sempre, né? Beta e Reynolds. O Reynolds se deixa estabelecer a região e o beta para restabelecer o efeito do tamanho da partícula em relação ao tamanho do sistema. Olha só, equação para a região de Newton, também do Perry. Função do beta. Para Reynolds, maior do que 1000. Região de Newton. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Pergunta que não quer calar. Quando que você tem efeito de parede e quando não tem? Como é que eu sei se eu estou no VT infinito ou no VT? Não é uma curiosidade interessante? Você está lá na sua indústria. Você precisa calcular a velocidade terminal. E você pensa assim, eu vou calcular o VT ou o VT infinito? Não é uma pergunta interessante? Hein, gente? Quando que eu tenho efeito de parede? E quando eu posso considerar o efeito de parede desprezível? Tem um jeito de fazer essa conta, baseado nessas equações que vieram dos dados experimentais. Sabe qual é o jeito de fazer essa conta? É o seguinte. Qual a precisão de uma medida de velocidade terminal? Uma boa medida de velocidade terminal, 1% de precisão, de erro, de incerteza. 1% de incerteza. Se eu medir várias vezes, a mesma partícula caindo no mesmo fluido, no mesmo sistema, eu tenho flutuação no máximo de 1%. Tá bom? Então, isso é incerteza da medida. Então, sem certeza da medida, eu vou fazer o seguinte. Se eu tenho uma precisão de 1% na medida, eu vou considerar que um kW igual a 0,99, ou seja, se a diferença entre o VT e o VT infinito for apenas de 1%, eu considero que a partir daí, a partir desse valor, que é a própria precisão da medida, eu não tenho mais efeito de parede. Ficou claro o que eu quis dizer? Alguém não entendeu? Ou seja, para kW maior do que 0,99, eu não tenho mais efeito de parede. Porque o valor de VT está, em relação ao VT infinito, está menor do que a incerteza da medida. A diferença entre o VT e o VT infinito está menor do que a incerteza da medida. Que o erro da medida em si. Faz sentido do que eu estou querendo dizer? É uma pergunta. Quero uma resposta. Faz. Uhum. Bom, se faz, então vamos usar esse critério. Eu vou botar kW igual a 0,99 aqui e vou substituir para Stokes, para Newton. Vou pegar os extremos, Stokes e Newton, as duas pontas. Vou colocar kW igual a 0,99 e vou achar o valor de beta correspondente. Então, substituo o kW 0,99 aqui nas equações de Stokes, kW igual a 0,99 aqui na equação de Newton e acho o valor de beta. E aí vejo que beta é esse. O que é beta? Relação entre dp sobre dt. Então, eu vou inverter isso. Em vez de ser beta, eu vou calcular 1 sobre beta. O que seria 1 sobre beta?
quantas vezes o sistema tem que ser maior do que a partícula, ou seja, a relação dt sobre dp, para que eu não tenha efeito de parede. Ou seja, que o kW seja 0,99 ou maior. Ficou claro? Então, põe kW 0,99 aqui, acho beta, inverto, acho 1 sobre beta. Fiz isso, olha, 1 sobre beta, que é dt sobre dp, olha o valor que eu achei para Stokes, 130 vezes. Olha o valor que eu achei para Newton, substituindo aqui 10 vezes. Interpretação desse resultado. Se eu estou no regime de Stokes, se o sistema é 130 vezes maior do que a partícula, então, se ele é 130 vezes maior do que a partícula, ou mais do que isso, o kW vai ser maior do que 0,99. Se eu estou na região de Newton e o sistema for 10 vezes maior do que a partícula, ou seja, o kW vai ser igual a 0,99 ou maior. Nessa situação, a partir dessa situação, ou seja, maior do que 130 e maior do que 10, eu não tenho mais efeito de parede. Eu não preciso ficar calculando kW. VT igual a VT infinito. Ficou claro? Então você já tem uma ideia para saber quando que eu tenho efeito de parede e quando ele é desprezível. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. É muito mais comum isso aqui acontecer. Não, os dois são comuns. Mas isso aqui vai acontecer mais vezes do que isso aqui. Por incrível que pareça. 130 parece ser muito maior do que 10, né? E é. Mas isso aqui é quase que a totalidade dos nossos casos. Ou seja, quase que a totalidade dos casos que tratam do regime de Stokes, nós vamos ter um dt maior do que 130 vezes o dp. Por que isso? Porque Stokes é Reynolds muito baixo, Reynolds muito menor do que meio. E o que é Reynolds? É VT, ρ, dp sobre μ. Quando eu tenho um Reynolds muito menor do que meio, ou menor do que meio, é porque eu tenho uma partícula muito pequena. E se a partícula é muito pequena, o VT infinito é muito pequeno. E se eu tenho uma partícula muito pequena, eu estou falando coisa da ordem de micrômetros. Se eu estou no regime de Stokes, eu estou com partícula da ordem de micrômetro, 10 a menos 4 centímetros. Se a partícula é da ordem de micrômetro, 100 vezes maior do que isso, é 10 a menos 2 centímetros. Você imagina um equipamento de tamanho 10 a menos 2 centímetros? Não existe, né? Todos os equipamentos são muito maiores que esse, são da ordem de vários centímetros ou vários metros. Então, toda vez que eu estou na região de Stokes, isso aqui vai acontecer. Ó. Ou seja, para partículas da ordem de micrômetros, região de Stokes esquece efeito de parede. Ignora, bola para frente, não precisa nem me preocupar com isso. Agora, já para a região de Newton, apesar de ser apenas 10 vezes maior, você vai ter problemas que você vai enfrentar que isso não acontece. Porque se eu estou na região de Newton, é porque a partícula é grande. Se a velocidade terminal também vai ser grande. Se a partícula é grande, o sistema ser 10 vezes maior do que ela, nem sempre acontece. Ficou claro o que eu quis dizer? Ficou claro? Sim. Então vocês vão ver, agora eu vou mostrar para vocês um vídeo de um vascaíno fazendo um laboratório, uma prática qualitativa no laboratório de leque aqui embaixo sobre o efeito de parede. Tá bom? Esse vascaíno é gente boa. Tá sofrendo, mas dias melhores virão, tá bom? E aí vocês vão ver o que eu falei sendo mostrado qualitativamente. Vamos fazer aqui um ensaio. Vocês estão ouvindo? Visualizar o efeito de parede. Então, olha só. Sim, professor. Eu tenho uma partícula, eu tenho um tubo maior, cheio de glicerina hidratada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inserir esse tubo pequeno dentro desse tubo maior. A glicerina vai entrar dentro desse tubo pequeno e eu vou deixar a minha partícula cair. Quando ela estiver caindo no tubo pequeno, o efeito de parede é grande, porque a relação tamanho da partícula e tamanho do tubo é pequena. Quando ela sair do tubo pequeno e entrar no tubo grande, a partícula é a mesma, o fluido é o mesmo, mas a parede é maior. Ou seja, se a parede é maior, para a mesma partícula, no mesmo fluido,
vai diminuir o efeito de parede. O que você espera? Que a velocidade terminal da partícula aumente. Então, vamos visualizar isso. Vou deixar a partícula cair. Uma bolinha de gude. Inicialmente, ela está caindo num tubo pequeno, com velocidade terminal mais baixa. Agora ela saiu do tubo pequeno e aumentou a velocidade terminal porque o efeito da parede diminuiu. Vamos fazer a mesma coisa com outra partícula e vamos visualizar o mesmo efeito. Vou escolher outra partícula aqui. Interessante. Escolhi uma outra partícula de outro material. Mudei a densidade. Mudou o diâmetro. E vamos ver o mesmo efeito. Essa partícula, tem uma densidade menor e ela é maior do que a anterior. Então veja que a velocidade da queda da partícula está muito baixa. Por quê? Porque o efeito de parede aqui é muito importante. Ela está no tubo pequeno. Olha como a velocidade terminal é baixa. Está indo lentamente. Você vai observar quando ela sair do tubo pequeno e entrar no tubo grande, a mesma partícula, mesmo fluido, a velocidade terminal vai aumentar significativamente. Por quê? Porque o efeito de parede diminuiu, já que ela está com um tubo maior. Atenção. Agora. Então dá para a gente visualizar nesse vídeo a importância do efeito de parede da velocidade terminal de uma partícula. Ok, pessoal? Ok. Dá para desprezar esse efeito? Não. Não dá. Você viu a diferença, né? Mas por quê? Porque a região onde a gente estava, aquelas duas partículas, o sistema não era 10 vezes maior do que a partícula, tá vendo? Eram partículas grandes, portanto, o regime de Newton, e o sistema não era 10 vezes maior do que a partícula. Ou seja, o beta era próximo de, bem perto de 1, né? O diâmetro da partícula era bem perto do diâmetro do sistema onde ela estava caindo. Então, o efeito de parede era importante. E você viu que tem diferença, né? Portanto, a codificação do cadáver é muito importante. Corrigir isso no cálculo de qualquer equipamento é muito importante. Aí você pergunta, qual é o equipamento, professor, que eu tenho que considerar isso? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um equipamento que a gente usa na engenharia química que você tem que considerar o efeito de parede. Rotâmetro. Você já ouviu falar em rotâmetro? Alguém já ouviu falar em rotâmetro? Rotâmetro Sim. é equipamento que mede vazão de fluido. Esse fluido pode ser um líquido, pode ser um gás. Como é que o rotâmetro mede? Olha só. Um rotâmetro muito comum é chamado rotâmetro de alma cônica. Tá vendo? O tubo é um cone. Percebe que aqui que é um cone? Ó, tá vendo? Aqui um desenho esquemático. Dá para ver que é um cone, ó, ele vai aumentando de área. Esse aqui, a inclinação dele é menor, não é tão visível assim, mas é cônico também. E você vê que tem uma escala de vazão aqui, ó, em litros por hora, começa em 300, 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000. O que é isso? É a vazão do fluido. Esse rotâmetro é calibrado por um determinado tipo de fluido. Aqui está escrito, que fluido é esse? Está escrito aqui embaixo, ó, água a 20 graus Celsius. Então esse é um rotâmetro para água, temperatura ambiente. E essa calibração aqui, ó, é para essas condições, a água a 20 graus Celsius, temperatura ambiente. E você vê que tem um flutuador aqui, ó, tá vendo? É uma partícula, tá vendo? Essa partícula aqui, olha, como é que ela é? Ela tem um cilindrozinho em cima, tem outro cilindro um pouco menor embaixo, depois tem um cone mais baixo ainda.
é uma partícula. Aqui é um cilindrozinho, tá vendo? Aqui é uma esferinha. Então, ou seja, o flutuador pode ser de forma diferente, pode ser de tamanho diferente, mas cada rotâmetro é calibrado para um determinado tipo de flutuador. É uma partícula. Acompanha comigo aqui, olha. Você percebe que... Qual a diferença desses dois rotâmetros aqui e esse aqui? Esses dois rotâmetros aqui eles estão vazios, não tem fluido escoando nele. Então o flutuador caiu, está lá embaixo. Esse aqui, ó, o flutuador está suspenso, tá vendo? O que significa? Tem fluido escoando aqui. O fluido escoou, o flutuador subiu e parou nessa posição. Beleza? Então, olha só, vamos imaginar. Aqui não está dando para ler essa escala aqui, na figura não está muito visível. Vamos pegar essa aqui que está visível, essa aqui, essas duas estão visíveis. Ó, esse flutuador subiu e parou aqui, ó, em 1000. Ficou parado aqui em 1000. O que significa isso? Que o fluido que está escoando aqui está numa vazão de 1000 litros por hora. Se ele subir um pouco mais e parar em 1500, se aumentar a vazão, o flutuador vai subir, vai parar em 1500, ficar paradinho aqui. O que significa isso? Que a vazão do fluido que está subindo é 1500 litros por hora. Mas como é que é feita essa escala? Como é que é feita essa relação entre a posição do flutuador e a vazão do fluido que está subindo? Tudo conceito que a gente já viu até agora. Vamos tentar entender, então. Por que esse flutuador está parado nessa posição aqui? Tem fluido subindo. Por que ele ficou parado? É uma pergunta. Professor, seu áudio parou. Parou agora, Raíssa? Foi agorinha. A última coisa foi a pergunta que o senhor fez. Tá, eu não vi que tinha parado. Então vou repetir a pergunta. Por que o flutuador está parado nessa posição? O que isso significa? Flutuador parado nessa posição. O fluido está subindo a velocidade terminal da partícula aí, né? Quem respondeu? Rafael. O Rafael disse o seguinte: a velocidade do fluido que está subindo é igual à velocidade terminal dessa partícula, do flutuador. O flutuador é uma partícula. Por isso que ele ficou parado. Se o fluido tivesse parado, essa partícula cairia com essa velocidade terminal do fluido que está subindo. Beleza? Agora, a partícula não é a mesma? Por que ela fica parada em posições diferentes? Olha, acompanha, vamos lembrar de FT. Toda vez que a partícula ficou parada, é porque a velocidade do fluido que está subindo é a mesma da velocidade terminal da partícula. Concorda com o Rafael? É uma pergunta. Todo mundo entendeu o que o Rafael disse? Se a partícula ficou parada, é porque a velocidade do fluido que está subindo é igual à velocidade terminal da partícula. Mas, ora, a partícula é a mesma. Então, sempre a velocidade do fluido que está subindo vai ser igual à velocidade terminal da partícula, porque a partícula não mudou. É verdade. É isso mesmo. A velocidade terminal do fluido que está subindo vai ser sempre igual à velocidade... A velocidade de ascensão do fluido vai ser sempre igual à velocidade terminal da partícula. É isso mesmo. Mas rotâmetro não mede velocidade, mede vazão. E você percebe que essa área aqui é cônica? Olha, a áreazinha transversal aqui embaixo é menor do que a área transversal aqui em cima. E o que é vazão? Velocidade vezes a área transversal. Como a área transversal aqui em cima é maior, a mesma velocidade vezes essa área vai dar uma vazão maior. Por isso que quando ele fica parado aqui em cima, a vazão é 2.500. Quando ele fica parado aqui embaixo, a vazão é 1.000. Por quê? Porque a área transversal aqui em cima é maior do que a área transversal aqui embaixo.
Tá claro, gente? Sim. Então, olha só, eu podia fazer uma seguinte prática para vocês. Gente, olha, tá aqui o flutuador, esse aqui, por exemplo. Tá aqui um tubo. Eu quero que vocês façam a escala para mim. Como é que vocês montariam essa escala? Vocês calculariam a velocidade terminal do fluido. Desculpa, a velocidade terminal da partícula. Você sabe calcular o VT infinito dela. Concorda comigo? Tudo que nós aprendemos até a aula passada. Só que essa partícula está num sistema não tão maior do que ela. O sistema está com um tamanho bem próximo dela, então tem efeito de parede. Aí vocês vão usar o conceito que vocês viram na aula de hoje para corrigir o efeito de parede, calcular o kW, e aí achar assim a velocidade terminal da partícula que sofre o efeito de parede, que nós chamamos de VT, e não VT infinito mais. Então você tem o VT. Beleza, você tem o VT da partícula. E aí, você tem a área transversal aqui. Você multiplica o VT da partícula pela área transversal, você consegue calcular todas essas vazões aqui. É claro que você vai fazer isso, depois você vai usar um equipamento calibrado para refinar, né, a precisão dessa escala. Mas você prevê essa escala, você consegue prever com o que nós aprendemos até hoje. Alguém não entendeu? Marquinhos. Pois não, quem está perguntando? Rafael. É que eu fiquei com dúvida. Como você vai variar ao longo do equipamento aí a área, né? Uhum. Então quer dizer que o beta também não vai ser constante, né? O beta não vai ser constante. Então o VT também não estaria Não. constante. O VT infinito que é constante, o VT não. Entendi. O VT vai variar. É isso mesmo. Isso mesmo, Rafael. Alguém tem mais dúvida? Vocês entenderam como é que você faria essa escala aqui, com os cálculos que a gente já aprendeu até aqui? Olha só, isso aqui é uma partícula esférica, tranquilo, né? Agora, essa partícula aqui, ó. Vamos fazer vamos imaginar que vocês estão estagiário de uma empresa de projeto de rotâmetros. Então, esse projeto de rotâmetro é para engenheiro químico. Eu chego para vocês e falo assim, pessoal, olha só, nós estamos aqui construindo rotâmetros. Eu quero que vocês façam uma previsão da faixa de vazão que esse rotâmetro aqui vai trabalhar. Ó, esse aqui. Esse que está instalado aqui. Ó. Aí o que eu dei para vocês? Eu te dei esse tubo. Ele é cônico, embora não dá para prever porque o ângulo é pequenininho, né? Não é como esse aqui que é maior. Mas ele é cônico, ou seja, o diâmetro aqui embaixo é menor do que o diâmetro aqui em cima. Eu dei esse flutuador, ó, o flutuador é esse. Eu quero que vocês calculem a faixa de vazão, ou seja, qual é a menor vazão e a maior vazão que esse rotâmetro vai trabalhar. O que vocês fariam? Vamos pensar como engenheiro. Operações unitárias, vocês vão exercer a engenharia química de vocês. Vamos dar conceitos e eu quero que vocês comecem a pensar em projeto. O que vocês fariam? Entendeu a tarefa do seu supervisor, né, no estágio? A faixa de vazão, qual a menor vazão e a maior vazão? Como é que vocês fariam essa conta? Calculava a esfericidade dessa partícula aí e depois É o Rafael usava... de novo? Só tá você hoje, hein, Rafael? É você de novo que respondeu? Sim. É, Rafael. Não, pode continuar respondendo. Depois eu vou pedir outro, para que você tá pegando a ideia da coisa. Eu quero ver se os outros também pegaram. Então vamos lá, Rafael. Exatamente isso. Você tem essa partícula. Você tem que calcular a esfericidade dela, né? Não é, Rafael? Por que você tem que calcular a esfericidade dela? Porque a velocidade terminal dela vai ser afetada pela esfericidade dela, né? Certo? Isso. Então, como é que essa partícula sua aqui, ó, são dois cilindros, né, justapostos, e um cone aqui embaixo. Como é que você calcularia a esfericidade dessa partícula, Rafael? Pela geometria mesmo, um por um. Você tem o volume dela, que você consegue calcular pelas dimensões, né?
né? Isso. Você tem o volume, e aí você relaciona o volume com o volume da esfera de igual volume, então você tem como calcular o dp dela, né? E aí você tem a área superficial dela e a área superficial da esfera de igual volume. Como você tem o dp, a área superficial da esfera de igual volume é πdp ao quadrado, você tem a área superficial dela. Agora, cuidado uma coisa aqui, Rafael. Ó. O que é a área superficial? A área da superfície, né? Então, como é que você calcularia a área da superfície aqui? Ó? Tem a tampa de cima, né? Ó, começa com esse cilindrinho aqui. Ó. Tem a tampa de cima. Tudo está exposto. Tudo isso é superfície. A tampa de baixo não está toda exposta, né, Rafael? Porque são dois cilindros, né? Então, a tampa de baixo, o que está exposto é a área, o πd2 sobre 4 do cilindro grande, menos o πd2 sobre 4 do cilindro pequeno, né? É o que está exposto. Certo? Isso. Aí você tem a calota desse cilindro maior aqui, é πdh. Você tem a calota do cilindro menor aqui, é πdh, e tem a área do cone. Você soma tudo isso, você tem a área superficial da partícula. Você tem o dp, você acha a esfericidade. Com a esfericidade, aí o que você faz? Você não sabe qual regime, né? Faz aquele negócio. Começa com a região intermediária. Vai dar Newton, que a partícula é grande. Se você já tem esse feeling, pode ir direto no Newton. Mas tá, beleza. Começa pela intermediária. Qual é o caso? Caso 1 ou caso 2? É o caso 1. Você tem o tamanho da partícula, você quer a velocidade terminal dela. Caso 1, CD Reynolds ao quadrado. Achou o Reynolds, descobriu se está na intermediária, se não está, está na Newton, vai para Newton, acha o VT infinito da partícula. Achou o VT infinito da partícula, depois você vai fazer o quê? Achar o kW. O kW para qual? Se eu quero uma faixa, para o mínimo, você tem um beta aqui, e para a área maior, você tem outro beta aqui. Que é a relação entre esse diâmetro e o dp, esse diâmetro e o dp. Com o beta, você tem o valor do kW, dos kWs, menor e maior, você acha a velocidade terminal da partícula menor embaixo e em cima, né? E aí você tem as duas áreas, você acha a vazão de baixo e a vazão de cima. Todo mundo entendeu o que eu falei? Ou ficou muito rápido? Entendi. Entendeu? Legal, né? Assim que se monta uma escala. É claro que depois que você fez a faixa, essa escala aqui com precisão, você faz isso através de calibração. Você montou a faixa do seu rotâmetro, você quer trabalhar, projetou ele, aí para montar com precisão essas escalinhas, você pega outro instrumento de vazão que já está calibrado e calibra ele a partir desse instrumento. Um fluido passa pelo já calibrado, depois passa por ele. Então, você está lá, a vazão é 1050. Bom, 1100, né? Aqui. Então, está aqui. Essa é a vazão, é 1100. Botou no outro lado, deu 1100, aí você faz um tracinho aqui onde o flutuador ficou parado. E assim vai. Você monta a escala intermediária a partir de uma calibração de um instrumento que você já conhece a vazão. Professor. Oi. Aurélio aqui. Experimentalmente, a gente alteraria Aurélio, você ficou a atrasado vazão. na aula, né? Toda vez que você entrar atrasado, me avisa, senão você fica com falta, viu? Tá, me perdoa. É porque eu tive um probleminha aqui, eu entrei, saí e voltei de novo. Tá, mas toda vez que quem não responder chamada no início da aula, me lembra depois de dar presença, senão fica com falta na aula, tá bom, pessoal? Embora vocês possam assistir a aula depois, eu dou presença para quem assistiu na forma síncrona, tá? Para quem não assistiu, eu dou falta. Tá bom? Perfeito. Então, a dúvida é, se experimentalmente a gente faria uma oscilação da vazão para poder... Oscilação da... Não entendi a sua pergunta, você pode repetir? Sim, perdão. A gente colocaria várias vazões para poder pegar e calcular também erro ou não. Você está falando da calibração ou da escala? Da faixa? Não, da calibração. Você está falando da calibração agora. Para calibrar, não seria assim? Para calibrar o rotâmetro? Uma vez você já definiu a faixa, você quer definir essas linhas aqui, né? Com precisão. É, o que você estava falando agora. Ok. Não, você usa um instrumento calibrado, um instrumento que você confia. Se ele está calibrado, você medir, colocar 10 vezes a mesma vazão, vai dar sempre o mesmo resultado, porque ele já é um instrumento confiável. Você não precisa fazer mais de um. É um instrumento só.
mas desde que seja um instrumento padrão, calibrado. Então, toda a firma de projeto, por exemplo, a firma de projeto de rotâmetro, tem instrumentos ou rotâmetros ou outro equipamento de vazão calibrados para determinadas faixas e determinados fluidos. Então, eles já são resultados confiáveis. Aí você coloca esse instrumento antes do daqui, deixa um fluido passar por ele, você mede o valor dele, quando passar pelo seu, ficou parado, você faz a marquinha. Entendi. Certo? Sim. Nós temos aqui, por exemplo, um lote de rotâmetros alemães calibrados, que são resultados altamente confiáveis, que já foi feito um sistema de calibração muito preciso. Então, eles são os nossos instrumentos de verificação de calibração. Quando a gente compra, às vezes, um rotâmetro, quer tirar uma dúvida, se o rotâmetro está bem projetado, não está não, a gente pode botar no sistema, nesses calibrados que a gente confia, e ver se ele está legal ou não. Em projeto, você monta essa escala dessa forma. Ok? Beleza, obrigado. Posso continuar, pessoal? Vamos lá. Isso Pode. é efeito de parede. Vamos falar de efeito de concentração de partículas agora. Referência para esse assunto, o artigo do Concha e Almendra. Fernando Concha, um pesquisador chileno. Eu trouxe ele aqui uma vez quando eu organizei o Congresso Brasileiro de Sistemas Particulados, em 1996, que foi aqui em Uberlândia. Eu trouxe o professor Fernando Concha. E esse aqui é um orientado dele. Então, o trabalho deles é velocidade de sedimentação de suspensão de partículas. Um artigo interessante que eu dei como referência complementar para vocês. Influência da concentração de partículas. O efeito de concentração é geralmente para o caso onde eu não tenho efeito de parede. Esses efeitos eles não se somam. Porque efeito de parede é para partícula grande. Nós vemos aqui. Ó. Eu disse para vocês que efeito de parede para partículas pequenas, região de Stokes, é desprezível. Já o efeito de concentração é para partículas pequenas. Eu tenho partículas pequenas, só que eu tenho muitas partículas. O sistema é concentrado, ele não é mais diluído. E aí, o que acontece quando eu tenho uma concentração grande de partículas? A queda de uma partícula interfere na outra. A velocidade terminal de uma partícula é afetada pela outra partícula que está pertinho dela. Então, quando eu tenho um sistema concentrado de partículas, a velocidade que essa partícula cai é menor do que se a mesma partícula estivesse caindo no sistema diluído. Sistema muito diluído é tudo que a gente aprendeu até a aula passada. Nós chamamos de VT infinito. Faz sentido o que eu estou querendo dizer? Uma pergunta. Faz sim. Ou seja, uma partícula que cai no sistema concentrado, ela vai cair com a velocidade terminal menor do que a mesma partícula caindo no sistema muito diluído. Partícula isolada. VT infinito. Ou seja, o VT da partícula que sofre efeito de concentração é menor do que o VT infinito. Beleza. Então, o efeito de concentração. Como é que a literatura define concentração? Nós não vamos inventar a roda, vamos usar uma forma que você vai encontrar correlações na literatura para você usar na sua vida de engenheiro químico. A literatura define concentração de partículas a partir de um parâmetro conhecido como porosidade. Porosidade. Se você tem um sistema sólido-fluido, a porosidade é definida como os espaços vazios, ou seja, o espaço onde está o fluido, onde não tem partícula. E onde vai estar o fluido? Nos espaços entre as partículas. E a porosidade é um parâmetro volumétrico. Na verdade, a porosidade é a concentração volumétrica de fluido numa suspensão sólido-fluido. Então, seria o volume do fluido na suspensão, na amostra, dividido pelo volume total, volume do fluido mais volume do sólido. Veja que isso tem a ver com porosidade, porque você tem um sistema fluido-partícula, onde que vai estar o fluido? Nos poros, os espaços vazios entre as partículas. Por isso que a porosidade é definida dessa forma. Então, porosidade é volume do fluido sobre volume da suspensão. Volume do fluido mais volume do sólido. A porosidade vai ser sempre maior do que zero e menor ou igual a 1. Porosidade igual a 1, olha aqui. Olha essa equação de definição da porosidade. Porosidade igual a 1 significa que o denominador é praticamente igual ao numerador. E o que tem no numerador? Só fluido.
Então significa que se o denominador é igual, é porque a quantidade de sólido que está aqui é desprezível em relação à quantidade de fluido. Ou seja, o volume do fluido é muito, muito maior do que o volume do sólido, que isso aqui fica praticamente igual a 1. Então, porosidade igual a 1 é como ter um sistema muito, muito, muito diluído, que eu vou chamar de diluição infinita. É como se eu tivesse uma partícula quase que isolada. Ou seja, é tudo que a gente aprendeu até a aula passada. Essa condição é a condição que tem o VT infinito. Partícula que não sofre o efeito da concentração. É porosidade igual a 1. À medida que eu vou diminuindo a porosidade, o efeito da concentração vai aumentando. O que significa uma porosidade baixa? Significa que o numerador é alto, significa que eu tenho bastante sólido. Então, no extremo, seria porosidade igual a 0, que eu teria só sólido, mas isso não existe, né, no sistema sólido fluido. Então, a porosidade vai ser maior do que 0 e menor ou igual a 1. Igual a 1 quando eu tenho a partícula isolada, eu tenho a diluição infinita. E a relação entre o VT, ou seja, a velocidade terminal da partícula que sofre o efeito da concentração, pelo VT infinito, ou seja, a velocidade terminal da partícula isolada, vai ser afetada por quê? O que vocês acham que vai afetar o efeito da concentração na queda de uma partícula, na velocidade terminal da partícula? Reynolds. E a porosidade? E a porosidade, está aqui, ó, né? Faz sentido, não faz? Claro que a porosidade vai afetar. Se é efeito da concentração, a concentração tem que afetar. A concentração é definida pela porosidade. E o Reynolds, porque em cada faixa daquela, Stokes, Newton, entre as duas intermediárias, eu tenho um comportamento diferente. Eu vi que o CD varia de forma diferente, a queda da partícula é de forma diferente. Então, para aquelas regiões, eu tenho um comportamento diferente que é afetado pelo Reynolds. Beleza. E o Reynolds infinito é o Reynolds considerando a velocidade terminal da partícula isolada. Como é que essa função aqui? Como é que a relação entre o VT da partícula que sofre efeito da concentração e o VT infinito da partícula isolada? Como é que se comporta essa função? Aí que eu peguei esse artigo aqui do Conte Almeida, que é interessante, porque ele correlacionou isso. Ó, tá vendo? Ó? Aqui são curvas de porosidade. Aqui, porosidade variando de 0,5 até 0,95 nesse gráfico ilustrativo aqui. E aqui, ó. Aqui, eu esqueci de botar a ordenada aqui. Aqui é Reynolds infinito, tá? A abscissa aqui, desculpa, é Reynolds infinito. Faltou. E aqui a ordenada é Reynolds, porosidade, Reynolds infinito. Ou seja, VT, porosidade, VT infinito. Variando de 0 até 1. O que seria o 1 aqui, o limite superior? Porosidade 1, VT é igual a VT infinito, ou seja, eu não tenho efeito de concentração. Qualquer coisa aqui para baixo, eu já tenho um efeito de concentração que vai ser quantificado aqui. Essas curvas aqui são os dados experimentais do Conte Almendra. Eles e outros estudaram esse efeito e existem correlações na literatura para essas regiões. Para a região de Stokes, para a região intermediária e para a região de Newton. Aqui cortou na hora da projeção, eu vou tirar aqui o modo de apresentação, só para a gente não perder aqui a região. Vamos começar com a região de Stokes, tá aqui, ó. VT, porosidade, VT infinito, que é isso aqui, né? 0,83, porosidade elevada a 3,94. Isso para essa faixa de porosidade. E aqui para essa outra faixa de porosidade. Isso para a região de Stokes. Correlação de Massarani. Região intermediária, ó. VT, porosidade, VT infinito. Essa ordenada aqui é igual a 1 sobre 1 mais A. Esse A é um parâmetro que é função da porosidade, da concentração de partículas. Reynolds infinito elevado a menos B. Esse B é função da porosidade da concentração de partículas. De onde surgiu essas correlações? Dos dados experimentais da literatura. E por fim, aqui, ó, na região de Newton, VT, porosidade, VT infinito, que é essa ordenada, é igual a 0,95 ESP 2,29 vezes a porosidade. Então, para cada região, eu tenho um comportamento diferente, está vendo? Cada região eu tenho um comportamento da curva diferente, eu tenho uma equação diferente
que é afetada, independente, em qualquer região, é afetada pela porosidade. E as regiões vão definir, né, as faixas de Reynolds. Beleza? Ok. Professor, Pode perguntar. volta no outro slide, por favor. Uhum. Por que a porosidade a gente só olha até 0,5? Por que Não, o experimento não fez não. trabalho? Não. Isso aqui foi só um exemplo ilustrativo que eu dei do trabalho do Concha e Almendra, tá? Eu peguei uns dados dele e mostrei aqui só para vocês verem como é que é a cara da curva, tá? E nesse trabalho ele trabalhou nessa faixa, o que significa que existem dados fora dessa faixa aqui, muito maior. Porosidade até 0,99, porosidade menor que meio, tá bom? Esse Mas aqui foram na nossa área, Ah, pode falar. É porque na nossa área a gente trabalha mais nessas faixas ou não tem muito disso? Na engenharia química, há alguma faixa mais usada? Teria essa pergunta. olha, porosidade menor que 0,5 dificilmente você vai ter. É uma concentração muito, muito alta. Porosidade maior do que 0,95 aqui, você vai ter. Tá? Então, essa parte aqui que não tem na parte superior da curva do gráfico do Concha e Almendra, você tem caso prático, sim. Mas não existe só o trabalho de Concha e Almendra que correlacionou isso. De novo, eu botei esse gráfico apenas ilustrativo para você ver a forma da curva. Mas essas correlações foram obtidas de uma quantidade de dados experimentais muito, muito grande, muito maior do que a do Concha. Tá bom? Onde essa região aqui foi explorada, e até essa região aqui, apesar dela não ser muito prática. Eu respondi a sua pergunta? Beleza. Respondi a sua pergunta? Ok. Respondeu. Então vamos lá. No efeito de parede, eu fiz uma prática para vocês visualizarem o efeito de parede, né? E depois nós fizemos umas contas quando que eu tenho efeito de parede e quando eu não tenho efeito de parede. Eu vou dar aqui alguns exercícios para você ter uma ideia do tamanho do efeito da concentração. O quanto isso afeta uma velocidade terminal da partícula e por que você não pode desprezar esse efeito, tá bom? Vou dar isso em termos de... São problemas reais para a gente calcular e ver o tamanho desse efeito. O primeiro exercício é determinar a velocidade de sedimentação de uma suspensão de 400 gramas de esfera de vidro por litro de água. Deu para ter uma ideia da concentração aí? 400 gramas de esfera de vidro por litro de água. Então, a minha partícula são partículas esféricas. E eu tenho 1 litro de água, eu tenho essa quantidade de partículas. Eu dei para vocês, ó, o dp, que é o próprio d, né? Se a partícula é esférica, é o d, 0,4 milímetros, é o tamanho da partícula. Esferinha de vidro, densidade de esfera de vidro é densidade sílica, 2,6 gramas por centímetro cúbico. A água está a temperatura ambiente, então densidade de 1 grama por centímetro cúbico, viscosidade de 1,1 centipoase. Beleza. Eu quero a velocidade de sedimentação. Eu vou ter efeito de parede ou não vou... Desculpa, eu vou ter efeito de concentração ou não vou ter efeito de concentração? Qual o feeling de vocês? Pergunta. Vou ter ou não vou ter? Eu vou calcular aqui um VT que vai ser próximo do VT infinito ou vai ser mais longe do VT infinito? O que vocês acham? É uma pergunta. O som sumiu? Vocês não ouviram a minha pergunta? Eu acho que eu tô não é pensando. de concentração, sim. Quem respondeu? Milena, eu acho que tem um efeito Milena. de concentração, sim, porque... Tem, né, Milena? Por quê? O que você acha? Continua, Milena. Pela quantidade da massa de vidro por litro de água. Aham. Eu também acho, eu concordo com a Milena. Eu acho que vai ter um efeito, sim. A quantidade de partículas é bem considerável. O sistema não é diluído, né? Então, eu vou ter um VT que vai ser diferente do VT infinito. Quão diferente vai ser? Vou ter que fazer conta. E como é que eu faço essa conta? Sempre eu calculo primeiro calculando o VT infinito, tudo que a gente aprendeu até a aula passada. Depois, eu corrijo o efeito da concentração a partir dessas correlações e calculo o VT da partícula que sofre o efeito da concentração. Qual concentração? Essa. Tá bom? Certo, Milena? Certo. Então, vamos transformar
essa concentração no parâmetro usado para definir a concentração nos cálculos das correlações. Que parâmetro é esse? Como é que ele chama? Como é que ele chama? Porosidade. Porosidade. Como é que eu calculo a porosidade? Quem foi o que respondeu o último aí? Foi eu, Aurélio. Aurélio. Como é que eu calculo a porosidade, Aurélio? Volume de fluido na amostra por volume do fluido mais o volume do sólido. O volume do fluido sobre o volume total, o volume da suspensão, né? Então vamos lá, Aurélio, vamos calcular para o nosso problema. Vamos pegar uma base. Olha os dados aqui, ó. 400 gramas de esfera de vidro por litro de água. Qual é a base ideal para o volume de fluido? O fluido é água, né? Da água? O fluido é água, né? Qual é a base ideal? 1 litro, né, Alisson? Já tem essa informação Isso. aqui, ó. Então, 1 litro de água. No CGS, 1 litro tem quantos centímetros cúbicos? 1000. Ou quantos milímetros? 1000. 1000. 1 litro tem 1000 centímetros cúbicos. Então, o volume do fluido, 1000. Certo, Aurélio? Isso. Esse é o volume do fluido. Volume da total, volume do fluido mais volume do sólido. Bom, volume do fluido eu já sei, continua sendo 1000. E qual Certo. volume do sólido que eu tenho em 1 litro de água? Eu sei a massa dos sólidos. Mas como é que eu transformo massa em volume? Divido a massa Você vai por usar quem? densidade. Pela densidade. Então, ó, o volume do sólido é 400 dividido pela densidade, 2,6. Então, a porosidade é 0,867. Então, essa concentração aqui dá uma porosidade de 0,867. Beleza, calculei a porosidade. Agora, eu vou calcular o VT infinito, da partícula isolada. Essa partícula, se tivesse num sistema muito diluído, diferente desse aqui. Qual seria a velocidade terminal dela? Vamos calcular. Caso 1 ou caso 2? Para calcular a velocidade terminal. Caso 1, né? que você tem que achar a velocidade. E quero o VT. Qual a dimensional? CD Reynolds ao quadrado ou CD sobre Reynolds? Caso 1. Estou perguntando. Caso 1 é CD Reynolds ao quadrado. CD Reynolds ao quadrado ou CD sobre Reynolds? CD vezes Reynolds ao quadrado. CD Reynolds ao quadrado, caso 1. Você percebe que eu botei o Reynolds infinito aqui, ó, que eu não fazia antes, até a aula passada? Por quê? Porque agora eu estou calculando o VT infinito. Né? Calculando o VT infinito, a partícula isolada. Se não tivesse no sistema concentrado, a mesma partícula caindo sozinha, nesse mesmo fluido. É isso que eu estou calculando. Então, CD Reynolds ao quadrado é isso aqui, ó, aula passada. Beleza. Vamos calcular o valor de CD Reynolds ao quadrado. Cuidado com unidade, igual eu falei para vocês. Primeira prova onde vocês mais erram é a unidade. Tudo no CGS. Vamos lá comigo. 4 terços. DP. O DP é 0,4 milímetros. Unidade de DP no CGS é centímetro. Como é que eu passo milímetro para centímetro? Divido por 10. Né? 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, dividido por 10, 0,4 milímetros vira 0,04 centímetros ao cubo. Densidade já está no CGS da água. Quanto que é? 1 grama por centímetro cúbico. 1. Densidade das partículas já está no CGS, 2,6. Densidade do fluido, 1, já está no CGS. O G no CGS, 980 centímetros por segundo ao quadrado. Viscosidade no CGS, a unidade de viscosidade do CGS é poase, grama por centímetro segundo. Como é que eu passo 100 poase, que é a unidade que eu dei para vocês, para poase? Multiplico por 10 a menos 2. Então, 1,1 centipoase tem 1,1 vezes 10 a menos 2 poase elevado ao quadrado é igual a 1.107. Fazendo a continha. Tudo no CGS, então, tudo certinho. Cuidado para você não misturar a unidade. Tá? Beleza. Aí, eu vou usar uma daquelas 4 correlações que eu dei para vocês para a região intermediária. Percebeu que eu supus região intermediária? Eu sempre faço isso, né, porque eu não sei que região que está. Eu vou usar uma daquelas 4 regiões, daquelas equações. Bom, as 2 primeiras é para a partícula esférica. A minha partícula é esférica. Então, é uma das 2 primeiras. É uma para o caso 1, outra para o caso 2. É a correlação para o caso 1. Então, é a primeira correlação lá daquelas 4 que eu dei para vocês. Para Reynolds. É o Reynolds infinito. Que é essa aqui, ó. Calculei o CD Reynolds ao quadrado. O N
para a primeira correlação é 0,95. Achei o Reynolds infinito igual a 23,3. Ok ou não ok? É uma pergunta. Ok ou não ok? Ok. Por que ok? Onde você achou esse N? Esse N veio daquela equação. Vamos voltar ela aqui, ó. Para a região intermediária, ó. Tá vendo? Região intermediária, partícula esférica. Caso 1. Qual o N? Estimado a partir dos dados experimentais. Tá. Agora eu vi. 0,95. Beleza. Então vamos voltar aqui. Vou voltar à pergunta. Ok ou não ok? Alguém respondeu ok. Quem que respondeu ok? Rafael, Por que é ok, Rafael? maior que o reino é maior que 0,5 e menor que 1000. Maior que 0,5, menor que 1000, região intermediária. E essa equação é para a região intermediária e só vale para a região intermediária. Mas eu estou na região intermediária, então ela é válida. Ok. Então o Reynolds é válido, eu posso usar ele para calcular o VT infinito. O que é Reynolds infinito? É VT infinito, ρ dp sobre μ. Então, explicito o VT infinito, eu acho que ele é igual a Reynolds infinito, μ sobre ρ dp. Reynolds infinito, 23,3. μ no CGS, 1,1 vezes 10 é menos 2. ρ no CGS, 1. dp no CGS, 0,04 centímetros. Tudo no CGS, eu vou achar o VT infinito no CGS. Qual a unidade de CGS de velocidade? Centímetro por segundo. Centímetro por segundo. Então, o valor numérico que eu achei, 6,41, está no CGS, portanto, está em centímetro por segundo. Esse é o VT infinito. Antes de eu continuar, vamos ver o feeling de vocês. Tem algum vascaíno na turma? Tem? O vascaína? Nenhum. Misericórdia. Nenhum para salvar a turma? Nenhum. Caraca. Tem flamenguista na turma? Tem. Essa praga sempre tem, né? Que bosta. Quem é o flamenguista da turma? Matheus dos Santos. Matheus dos Santos. Flamenguista geralmente não chuta bem, não, viu? Quem chuta bem é o vascaína. Mas vamos lá. Matheus, quanto que você acha que vai diminuir a velocidade terminal essa concentração aqui de uma porosidade de 0,867? Quanto vai ser menor do que isso aqui? Quantos por cento? O que você acha? Chuta uma velocidade terminal. Chuta uma velocidade terminal aqui. Da partícula isolada, sem efeito nenhum de concentração, deu 6,41. Quanto você acha que vai dar? Ordem de grandeza, um número aí, com essa porosidade. A porosidade máxima é 1, não é? A porosidade é 1. Isso aqui seria numa porosidade 1, né? A velocidade terminal da partícula isolada. Quanto você acha que vai dar? E a porosidade deu 0,8, talvez uns 3,5, 4 centímetros por segundo? 3,5 ou 4 centímetros por segundo? Flamenguista. Você olhou, hein? Eu não olhei, não. Olhei onde? Nem sei onde tá. Não olhou, não? Não olhou, não, Matheus? Não. Onde que tá? Vamos lá. Nossa, eu sou muito bom. Você é muito bom. É o VAR, flamenguista sempre ajudado pelo VAR. Você olhou. Então, vamos lá. Como eu corrijo? Bom, região intermediária que eu vou usar a correlação da correção da região intermediária. É essa aqui, ó. Certo? Então, eu vou calcular a VT, porosidade VT infinito. Olha o A. A porosidade é 0,867. Olha o B. A porosidade é 0,867. Então, eu acho A e B. O Reynolds infinito é 23,3. Substituo aqui, eu vou achar VT, porosidade VT infinito. Vamos lá. Fiz isso. Porosidade 0,867. Calculei o A. Calculei o B. O Reynolds infinito é 23,3. Então, calculei essa relação aqui. VT, porosidade VT infinito é 0,65. Beleza. E o VT? VT vai ser 0,65 vezes a porosidade vezes VT infinito.
0,65 vezes a porosidade, 0,867, vezes o VT infinito, 6,41, dá 3,6 centímetros por segundo. Então, olha só o que aconteceu. Se essa mesma partícula aqui, esferinha de vidro, 0,4 milímetros, densidade 2,6, estivesse caindo sozinho ou num sistema muito diluído, a velocidade dela seria 6,41 centímetros por segundo. Só que ela caindo nessa concentração aqui, ó, 400 gramas por litro, que dá essa porosidade aqui, a velocidade dela caiu para 3,6 centímetros por segundo. Ou seja, 56% do valor da partícula isolada. Agora imagina num projeto de um equipamento que eu desprezo esse efeito. Vou errar feio, não vou? Hein, gente? Com certeza. Vai. Diferença grande. Não dá para desprezar. Não dá para desprezar. De novo, efeito de concentração é sempre para partícula pequena. Nunca você vai ter, ao mesmo tempo, efeito de concentração e efeito de parede. Mas você não pode desprezar nenhum nem outro quando ele acontecer. Vou dar mais um exemplo para dar só ideia do tamanho desse pepino, se a gente ignorar ele, o quanto que a gente erra. Ó. Os cálculos são muito parecidos desses que a gente fez, porque vão ser sempre os mesmos cálculos. Mas só para você ter ordem de grandeza do tamanho do problema. Ó, seja a sedimentação embatelada de uma suspensão em água constituída de partículas esféricas de 0,5 milímetros de diâmetro e densidade 2,6. Calcular as relações VT sobre VT infinito, ou seja, velocidade terminal da partícula que sofre efeito de concentração por aquela que não sofre, para os seguintes valores de porosidade: 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,95. Ou seja, o quanto isso aqui vai ficar longe disso para todas essas porosidades aqui. Então, vamos lá. Dados. Partícula esférica, D igual a dP, 0,5 milímetros. Densidade 2,6. Fluido água, temperatura ambiente, 1 grama por centímetro cúbico, viscosidade 1 centipoase. Caso 1, conheço o D e quero o VT infinito. Então, eu tenho CD Reynolds ao quadrado. Né? Eu tenho dP e quero o VT infinito. Substituo tudo no CGS. Acho o CD Reynolds ao quadrado. A mesma equação anterior, porque é o mesmo caso, né? Caso 1 e região e supondo região intermediária. Acho o Reynolds infinito 43,91. Ok ou não ok, Aurélio? Ok. Ok. Porque está na região intermediária. Sim, intermediário. Acho o VT infinito 8,78 centímetros por segundo. O que é 8,78 centímetros por segundo? É a velocidade que essa partícula aqui teria caindo num sistema diluído. Ela sozinha ou muito poucas partículas junto com ela. Então essa seria a velocidade terminal. Nós chamamos de VT infinito. Agora vamos calcular o VT para todas essas porosidades aqui. Como é que eu vou fazer isso? Corrigir o efeito de parede. Como é que eu corrijo o efeito de parede? Se eu estou na região intermediária, eu pego a correlação da região intermediária. Né? Para cada porosidade dessa aqui, eu vou ter um valor de A e eu vou ter um valor de B. Para cada uma dessas porosidades aqui. E o Reynolds infinito é isso aqui. Então, substituo para cada uma dessas porosidades, acho o respectivo A e B. Com o respectivo A e B, eu acho a relação VT porosidade VT infinito. Aí, eu multiplico isso pela porosidade, eu acho a relação VT sobre VT infinito que eu pedi para vocês. Já vou botar o resultado aqui dessa continha. Olha, vamos começar da direita para a esquerda. Olha, a maior porosidade, 0,95. Olha só. A velocidade terminal com a porosidade 0,95 é 71% do valor do VT infinito, que vai dar em torno de 6,26. Isso para a porosidade 0,95. Se aumentar a concentração de partículas, a porosidade cair para 0,9, já passa para 63%. A velocidade já sai de 8,78, diminui para 6,26, depois diminui mais ainda para 5,52. Se a porosidade for 80%, a velocidade terminal da partícula que sofre efeito da concentração é 45% do valor da velocidade terminal da partícula isolada. Então já cai para 3,97. Porosidade 0,7, olha só, já passa a ser 28%.
da velocidade terminal da partícula isolada. Então, você já viria só para 2,46 centímetros por segundo. Se a porosidade for 0,6, olha, 14% só. Teve uma queda de 86% no valor da velocidade terminal. E a velocidade terminal da partícula que só feita a concentração cairia de 8,78 partícula isolada para 1,22 com o efeito dessa concentração correspondente à porosidade 0,6. Para a porosidade 0,5, olha, o valor da velocidade terminal é 5% do valor da velocidade terminal da partícula isolada. Ou seja, 0,45 centímetros por segundo. Olha como que esse trem é importante. Olha que se você desprezar esse bagulho aqui, você cai do cavalo feio nos seus projetos. Tá claro, gente? Sem problemas. Ok. Olha só. Se vocês olharem o material da aula, que está lá nos arquivos, vocês vão ver aqui dentro da pasta listas, e, ó, vocês vão ver que já tem a segunda lista de exercício, tá? Eu dei para vocês mais uma lista de exercício. Eu esqueci de botar a data aqui, ó. Essa data aqui, corrija ela, por favor. Corrija a data aí. E esse e-mail. Eu esqueci de corrigir isso. O e-mail é o da Raíssa, que vocês têm. Data, Raíssa. Vamos combinar uma data aqui para eles entregarem. Então, quer esperar eles entregarem a primeira lista e depois... Sim, isso. Melhor, isso. né? Você pediu a primeira lista para que dia? Para sexta-feira dessa semana. Isso, dia 6. 6. Então, vamos botar para sexta-feira da semana, dia 26, né? Uhum. Então, vamos botar a segunda lista para o dia... dia 2. Pode ser. Dia 2 é feriado, não é ou não? Dia 2 é feriado. Mas não tem problema, não. Professora, Oi. eu queria fazer duas perguntas. Um sobre a primeira lista, sobre aquele que o senhor tinha explicado, mas eu não entendi direito sobre aquele log normal, o que era para fazer. Tá, mas eu respondo já. Mas vamos só fechar a data aqui, só para a gente não desviar o foco. Depois eu respondo a pergunta de Também vocês. dia 2, eu acho que se pudesse dar mais uns 2 dias, é porque a gente tem outras matérias listas para entregar perto. Aí fica apertado para fazer a sua, entendeu? Tá, mas olha, eu posso dar, mas lembra que essa lista, essa matéria cai na prova. A nossa prova é dia 31, né? Então, a gente já tem a prova para estudar e a lista para entregar, e às vezes fica muita coisa. Tá, mas assim, vocês têm noção de que para vocês estudarem para a prova, vocês têm que fazer a lista, né? Sim. Vocês não dá para fazer a prova sem ter feito essa lista, tá bom? Eu posso dar mais 2 dias, não tem problema não. Mas assim, mesmo vocês não fazendo, passando a limpo, vocês têm que fazer essa lista antes da prova, antes do dia 31. Vocês têm consciência disso, não tem? Sim, tá certo. Tudo bem, pessoal? Então, tá bom. Dia 2 é feriado, vamos botar então lá no dia 5. 5 de abril, pode ser? Então, Pode. o Raíssa, você corrige para mim, você baixa essa lista, corrige a data e o e-mail e depois você coloca de novo? Corrija sim, pode deixar. Então tá bom, pessoal, essa é a segunda lista, matéria da prova, tá? É uma matéria que todos os assuntos a gente já viu. A primeira é da primeira parte peneira, depois é um problema de elutreador, que nós conversamos, depois é um problema de efeito de parede, ó, que a gente viu hoje, e depois é outro problema de elutreação. Tá? São 4 exercícios dos assuntos que a gente viu até hoje. Tudo bem? Tudo. Então eu vou parar a gravação aqui. E a gente continua conversando. Tem gente que tem dúvidas ainda.